Sejam todos bem-vindos. Essa é uma leitura geral, onde vamos analisar, onde vamos entender aqui sobre as energias que vão estar aí repercutindo durante a nossa semana, essa primeira semana de dezembro, né? Então a gente vai perceber aqui quais a energia geral que vai estar nos influenciando essa semana, tá? É uma leitura geralzona mesmo, não é para nenhum signo específico, é para todos os signos, tá? As leituras mensais para dezembro por signo já estão todas disponíveis aqui no canal, então se tu não viu, veja, tá? Veja o Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, todos estão disponíveis aqui, tá bom? Essa leitura é para quem servir, né? Então, certo que não vai ser para todos, mas veja a leitura do seu signo, caso essa aqui não ressoe contigo nesse momento, tá? O que mais que eu tinha para dizer? Acho que era isso. Eu vou usar esse baralho aqui das cartas xamânicas, tá? É a energia dos animais. Vamos ver então o que eles têm para nos dizer com relação a essa leitura, por favor. Esse baralho é tão difícil de cair a carta que eu vou tirar uma aqui. O cavalo. Eu comecei a fazer essa leitura, mas eu fui interrompida e aí eu recomecei. Eu havia apenas começado, e então eu recomecei. E o cavalo, ele estava no oculto, né? Ele ficou aqui no fundo do baralho. Vamos ver qual é a energia do cavalo, o que ele tem aqui para nos dizer. Vamos ler o que é mais importante, obviamente que não vou ler tudo, né? Então, o cavalo, ele é o símbolo do poder e da força, né? Sim, isso nós já sabemos. Poderoso cavalo que traz o poder de correr pelas amplas planícies, trazendo a visão dos escudos, dançando na chuva púrpura do sonho. Andarilho dos sonhos, o xamã foi, cadê? Ao compreender o poder do cavalo, você irá sentir-se compelido a confeccionar um escudo de equilíbrio. O verdadeiro poder é a sabedoria, e esta somente é obtida quando se mantém viva a lembrança de tudo o que ocorreu com você ao longo de sua jornada aqui na Terra. A sabedoria brotará dentro de você quando você se lembrar de jornadas percorridas com outros mocassins. A compaixão, a bondade, o amor e a disposição em ensinar e compartilhar os dons e os talentos que lhes foram concedidos constituem as verdadeiras sendas para o poder. Agora, aqui está me falando muito daquela questão que é comum sim a todos, né? Que é o medo de mostrar para o mundo e de entregar para o mundo aquilo que a gente verdadeiramente é. Porque na primeira leitura que eu fiz, a carta que saiu foi o coelho. Mas eu não quis dar continuidade àquela energia porque eu fui interrompida, então eu resolvi recomeçar. Então quer dizer, aqui a gente fala de uma situação de alguém que neste momento talvez esteja aqui em busca dessa sua essência, em busca do seu eu, em busca, vamos chamar de propósito, né? Em busca da sua força aqui, né? Em busca de descobrir a sua força, seja para resolver a questão, o teu caminho, qualquer caminho que seja, qualquer área da tua vida. Porque para mim, os caminhos eles não estão divididos por área. Para mim, o caminho é um só. É o da vida, é da jornada da vida, é o caminho do nosso desenvolvimento, de entender que o propósito da vida é viver e se descobrir, né? Aqui tá me falando muito isso, que quando tu descobre aqui, que é exatamente isso que diz na leitura, né? Que tu só vai entender o teu poder, que tu só vai te sentir equilibrado, verdadeiro,
pleno naquilo que tu tá fazendo quando tu entregar, for, ser, sentir aquilo que tu realmente é, aquilo que a tua alma te aponta, aquilo que condiz com a tua essência. Enquanto a gente tenta se encaixar numa profissão porque está na moda, fazer uma coisa porque a família queria que tu fizesse, seguir um caminho, existe muito isso, né? De seguir um caminho, porque hoje em dia essa questão do propósito e do trabalho é uma coisa muito discutida na internet, né? Então é muito comum que pessoas vejam o trabalho das outras, admirem, mas não com aquela admiração assim, eu admiro, mas eu preciso descobrir o meu caminho. Não, eu admiro e quero seguir, quero fazer esse caminho porque eu acho esse um caminho lindo. Não estou dizendo que esse é o teu caso, mas estou te dizendo que muitas vezes a gente não se encontra porque a gente tenta encaixar o nosso caminho, aquilo que a gente é, em algo que a gente já conhece. Mas o nosso caminho, a nossa essência, ela é única. O teu caminho, ele é único. Existem milhares de pessoas que trabalham com tarô, que trabalham com baralho cigano, que desenvolvem um trabalho de atendimento terapêutico. Cada uma delas trabalha do seu jeito. E se não trabalha, é porque não está dentro do seu propósito. Então é comum, às vezes eu atendo pessoas que mas como é que tu trabalha diferente? Eu trabalho do meu jeito. Do meu jeito. Porque a forma como eu trabalho, o altar que eu monto, os elementos que eu uso, eles dizem respeito àquilo que é importante e que conversa com a minha essência. É de acordo com aquilo que se conecta a mim com a minha espiritualidade, com a minha egrégora. Que não vai ser igual a tua e que não vai ser igual a de outra pessoa. O meu propósito é com a minha vida. O meu propósito é com a minha essência, com o que eu sinto, com aquilo que é verdadeiro pra mim. Tá? Então é sobre isso. Entender a tua força aqui é entender como é que tu só vai encontrar essa força e esse equilíbrio quando tu conhecer da tua força. Quer ver uma coisa? Me veio uma coisa agora aqui. Eu, particularmente, eu tenho um problema seríssimo com a forma como os cavalos sempre foram tratados. Vocês sabem, né, que eu sou do Rio Grande do Sul, e eu sei que tem um monte de gente aqui também que me acompanha, que é daqui também. E aqui existe uma cultura que envolve esse animal. Para mim o cavalo sempre foi um animal preciosíssimo, de grande poder e força, que eu nem gosto de tocar nesse assunto, e é a primeira vez que eu tô tocando nesse assunto em público. Mas quem me conhece sabe quanta confusão eu já me meti para defender os cavalos. E a questão que eu quero trazer não é sobre a minha história e a minha defesa dos cavalos, dos animais, porque aqui tem essa coisa do... enfim, é um monte de coisa, tem o cavalo que puxa a carroça, e isso é uma coisa que nem quero falar. Percebe que o cavalo é um animal tão forte, tão poderoso. E o cavalo, ele é um animal de transporte das energias entre o mundo físico e o espiritual. O cavalo é um animal de tanta força, liberdade, que quando tu te conecta aqui a essa força, como um animal de poder, por exemplo, a força que tu ganha aqui, que tu adquire, ela é inexplicável. Mas, mesmo com toda essa fora a força física, né, que o cavalo é um animal extremamente forte, mesmo ele tendo toda essa força, ele pode ser subjugado, que fala? Dominado e colocado numa carroça para puxar peso. Porque ele não sabe a força que ele tem. Porque se ele soubesse a força que ele tem, ninguém ia conseguir domar um cavalo. Tu acha mesmo que um ser humano aí de 80 quilos ia conseguir domar um animal potente desse jeito? Se ele soubesse quem ele é, não ia. Não ia. Tu acha que os teus medos te impediriam de fazer alguma coisa? A opinião dos outros te impediria de colocar no mundo aquilo que é a tua essência, seja lá o que for?
como profissão, como finalizar um relacionamento que não te serve mais, te afastar de pessoas que são tóxicas só porque elas são da tua família, preservar a tua força, o teu poder. Tu acha? Se tu conhecesse teu poder, tu jamais admitiria. Então, o que acontece aqui? Tem alguém que tá com a força reduzida, com o poder que tá dominado pelo medo, justamente porque não conhece a própria força. Então, aqui eles estão falando também que se tu quiser te conectar a essa egrégora de poder aqui, a cura, né? A cura que vem através desse animal, tu pode estar usando o poder do cavalo essa semana para te ajudar enfim, a resolver, a entender isso. Como é que a gente usa? Tu pode usar uma imagem, né? Por exemplo, assim, se tu pode usar uma imagem que fique visível para ti, é interessante, ou bota na proteção de tela do teu celular, do teu computador, no teu local de trabalho, e aí durante o dia ali tu vai vendo aquela imagem e tu vai te conectando a essa força, tá bom? É assim que a gente faz para ativar o poder do animal. Tá bom. Essa é a primeira mensagem. Vamos ver como é que essa leitura se desenvolve para essas pessoas que estão com medo de mostrar o próprio poder no mundo. Engraçado, né? Já é a segunda vez que cai a carta da casa e eu junto sigo baralhando e a casa caiu de novo. Eu sinto que tem alguma questão aqui que envolve sim a tua estrutura, que a gente pode estar falando de casa enquanto família, estrutura familiar, né? Relacionamento afetivo, estrutura familiar, ou então a casa como a casa mesmo, a tua casa física, tá? O que a gente tá falando aqui? Por que essa casa tá aqui? A raposa. Olha, existe uma situação aqui, do que a gente está falando? Tem alguém que está vivendo alguma coisa aqui dentro de casa, porque acredita que é seu karma, porque acredita que não consegue resolver, porque tomou como sua verdade que precisa viver essa coisa que eu não sei o que é, mas que não é legal. Tomou para si como se fosse assim, esse é um fardo que eu preciso carregar, e está se conformando com isso. Eu não sei se tu enfrentou aqui traições, eu não sei se tu descobriu alguma coisa que para ti é algo muito importante e tá difícil isso aqui. Tem alguma coisa que se refere à tua casa, ao teu lar, a algo que é importante para ti, mas que tá assim como uma estrutura um pouco... Eu sinto que o que falta aqui, a questão aqui é tu reconhecer a tua força e o teu poder diante dessa situação e a tua competência em resolver isso. Sabe quando eu falei que às vezes tu tá num relacionamento e às vezes tu tá num relacionamento, numa situação ali, né, que tu tá vivenciando aquilo, porque tu acredita que tu não consegue resolver aquilo. Seja porque hoje tu depende financeiramente, seja porque hoje tu não tem coragem, talvez, de enfrentar algumas coisas sozinho, seja porque vão te criticar, seja porque tu tem responsabilidade, filho pequeno, não sei o que é a tua situação. Um dia eu li uma frase, eu não lembro agora de quem que foi, não lembro que situação foi. Eu só sei que ela que era o seguinte, ó. Seja qual for a situação que tu tá vivendo na tua vida hoje, e digamos que a situação aqui seja sobre um relacionamento que tu tá vivendo, e assim, a gente tem que ser leal à nossa alma. É isso. Tá? É isso. Porque assim, eu vejo que tem alguém vivendo uma situação aqui que tá triste, que tá pesado, que tá ruim, mas tu não consegue sair disso porque tu não sabe, tu não reconhece, tu não conhece a tua força e o teu poder.
E tu tá te limitando, te diminuindo, carregando uma cruz, um peso nas costas, simplesmente porque tu não sabe a força que tu tem, o poder que tu tem e a tua capacidade aqui. Aqui eles estão falando claramente. Independente do que seja que tu tá vivendo, que era isso que eu ia falar, mas que fugiu, independente da situação que tu tá vivendo aqui, por pior que ela possa ser, e que hoje tu não consegue resolver, é o caso, sim, de se hoje não é possível resolver essa situação, hoje é possível pensar em alguma coisa para começar a se organizar e resolver essa situação. Nunca, em hipótese alguma, a vida vai te deixar sem opção. Pode ser que hoje as opções que tu tenha não sejam opções, não sejam as melhores, não sejam as que tu gostaria de viver, mas que hoje tem alguma coisa que tu pode fazer para mudar essa situação. Tem alguma coisa que tu pode começar a fazer hoje e que a longo prazo tu consegue resolver isso aqui. Não há situação aqui na vida que não possa ser solucionada, tá? Não existe essa de cruz que eu tenho que carregar para sempre. E não existe isso também de eu vou ficar nessa situação até aparecer uma melhor. Existe o trabalhar em ti para ser melhor, para então atrair a situação melhor, tá? Existe hoje o tu entender o teu valor e a tua força para que tu possa atrair algo condizente com aquilo que tu quer, tá? A casa, sobre o que a gente tá falando? A casa, Rei de Copas. A Rainha de Espadas. Só que eles estão mostrando aqui que a postura que tu precisa ter diante disso é de racionalidade. Porque talvez tenha uma situação aqui na tua vida que ela tá tão ruim, mas que em algum lugar dentro de ti tu ainda tá amenizando isso. Só tu sabe a dor que tu sente, né? Eu sei disso. Eu sei que só tu sabe a dor que tu sente e que eu que tô vendo aqui a tua energia, eu não sei. Mas o que eu sei e que posso te dizer é que só tu sabe a dor que tu sente. Então só tu sabe a necessidade de olhar para essa situação com o olhar de quem pode resolver, porque tu pode, tá? Aqui eu vejo uma situação na tua casa que precisa de um olhar mais amplo teu, tá? É necessário tu olhar para uma situação que acontece no teu âmbito familiar como alguém inteligente, que é o que tu é, e como alguém assim, que não está envolvido emocionalmente. Se tu conseguir fazer isso, tu consegue entender exatamente por que hoje tu te sente sem força, sem coragem, sem capacidade. Aqui, meu bem, é o caso de tu observar como se não fosse tu a pessoa envolvida nessa situação. Porque existe alguém aqui que joga sujo. E esse alguém que joga sujo pode não ser outra pessoa, pode ser tu. Quando tu não consegue enxergar o que é que está acontecendo ao teu redor e que faz com que tu não tenha força. Com isso eu não tô te dizendo assim, ó, existe alguém que tá te mentindo. Ah, tem alguém que tá te enganando. Eu não tô falando isso. Eu não tô falando isso. Eu tô falando que tem uma situação a qual tu não tá feliz. Eu tô falando que tem uma situação que tu não tem força, tu perdeu a tua força, tu não consegue trabalhar, gerar o teu dinheiro, fazer a tua vida. Por que será? A Rainha de Espadas aqui, ela tá me falando de uma personalidade que tu precisa encarar, assim, uma personalidade que tu precisa assumir pra tua vida. Assumir a personalidade é um pouco de frieza aqui até, tá? Porque parece aqui, eu vejo uma situação de alguém que está se sentindo muito ínfimo, pequeno, muito insignificante. Mas um cavalo insignificante?
a energia aqui para ti do mês é de força, é de poder. Quer dizer, a espiritualidade está trabalhando a favor para que tu entenda, para que tu perceba a força que tu tem. E me veio aquela coisa de que se tu pedir força para Deus, tu acha que Deus vai te dar força ou tu acha que Deus vai te dar a situação para que tu perceba a força que tu tem ou para que tu use a tua força para que tu te fortaleça e seja forte. É sobre isso. A raposa. De novo, aqui a gente fala de esperteza, né? A raposa, ela tem esse olhar, parece que olha antes das coisas. Tipo, é uma esperteza, né? É um andar na frente. É mais ou menos sobre isso. É mais ou menos sobre isso mesmo. Aqui eu vejo que assim, eles mostram uma situação, aqui tem 4, 8, 9 de paus. É como se, ao tu conseguir olhar para tua vida, olhar para ti e perceber esse valor aqui, olhar como a rainha de espadas olharia para essa tua situação que tu vive, isso aqui pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser no casamento, pode ser em qualquer coisa. Se tu olhar com esse olhar distante, racionalizar a situação, sem romantizar, sem dramatizar, sem ego, só olhar como a vida flui através das pessoas envolvidas nessa situação. Isso é ter esse olhar de raposa, de esperteza, é entender que a prova que tu tá vivendo hoje é a força que tu pediu para Deus te dar. Vivenciar na pele o que tu tá vivendo é a expansão, é o sinal que tu pediu para Deus. Porque eu vejo aqui que através dessa esperteza, tem alguém aqui que tá passando por um processo de cura no emocional. E que a partir disso aqui, depois, digamos assim, depois dessa tempestade, dessa última provação aqui, que é a importância de tu olhar com força e com racionalidade, existem situações aqui muito alegres que podem vir. Que virão, né? Aqui tem uma situação de dinheiro mesmo. Tem alguém que está vivendo uma situação somente por conta do dinheiro. 3, 6, 7, 8 de... Eles estão me falando aqui que dentro daquilo que tu já está fazendo, e ao descobrir essa força, esse poder, essa qualquer coisa aqui, eles mostram que a única coisa que é necessária aqui é dedicação. Porque se hoje tu não consegue resolver uma situação, hoje tu tem alguma coisa que tu já está fazendo que é sim a resolução para isso que tu precisa. A única questão aqui é força, dedicação, foco na tua meta aqui, tá? É olhar para isso realmente como um plano. Aqui tem situações... Sobre o que a gente tá falando? Aqui tem uma situação... Sabe a oportunidade que eu te falei? Aqui eu tô vendo conversa. E aqui a gente tem, de novo, essa rainha de espadas. E aqui a gente tem... Aqui não é a rainha de espadas. Aqui é a dama e o as de espadas. Aqui a gente tem uma rainha de espadas. Pra mim aqui, existe uma conversa, existe uma notícia, existe uma proposta. Aqui tem aliança e aqui a gente vê esse rei de ouros. E ali um rei de espadas. Tem uma situação aqui na tua vida que ela chega exatamente para que tu consiga resolver algo. Mas o que acontece? Pode ser que tu sinta culpa. A gente tem que ser fiel à nossa alma. A gente deve lealdade à nossa alma.
A gente não tá aqui na Terra para viver a vida do outro, para contentar o outro, para não desagradar o outro. A gente tá aqui nessa Terra para descobrir quem a gente é. Como é que a gente descobre quem a gente é? Sendo leal à nossa alma. Porque eu vejo que tem uma situação aqui que ela chega para mudar essa coisa que é pesada, que é ruim. Mas pode ser que tu sinta culpa. Pode ser que tu comece nesse momento. Tu vive uma situação hoje que não é boa. Mas quando chega a solução, tu começa a olhar para isso que tu tem com culpa. Ah, mas eu não posso fazer isso porque a gente tem uma história. Ah, porque a gente construiu uma vida. Ah, porque tem... Talvez para alguns tem filhos envolvidos. Para outros, eu vivo perto dessas pessoas desde que eu era muito pequena. Ou eu vivo com essa pessoa desde que eu era muito nova, muito novo. Ou então eu estou nesse trabalho, foi meu primeiro trabalho. Tem uma coisa aqui de alguém que olha para essa situação com esse... Apesar de não ter a carta do apego, mas eu estou sentindo muito isso. E aqui é assim, existe aqui uma oportunidade. Desde que tu consiga olhar para isso sem te sabotar. Porque o que é a sabotagem aqui? É tu ficar com essa piedade de uma coisa que não é boa para ti. E isso tem a ver não exatamente com a piedade, mas com o medo. O medo do desconhecido e o medo de ser visto como é. O medo que alguém te enxergue com essa força que tu tem. Porque eu sinto que tu sabe o que tu tem. Lá no fundo da tua alma, tu sabe que tem esse lugar que reconhece que toda essa força e que todo o merecimento de viver uma vida mais plena te pertence e faz parte da tua essência. Que a tua vida não termina no que tu tá vivendo hoje, mas que tem muito mais para ser vivido. Então aqui, essa situação, ela me fala de algo transformador que chega na tua vida, mas que de alguma forma pode ser que tu olhe para isso e comece a reviver medos, e comece a reviver traumas. Então aqui, mais uma vez a gente reforça a importância de olhar de um ângulo um pouco mais distante, para que tu consiga ver sem projeções de outras pessoas ou de outras situações, sem comparações. Porque a história ela é tua. É tu que precisa olhar para isso de uma forma racional para resolver. Tá? A gente termina com o baralho cigano? É algo que é teu. É algo que é único. Aqui eles estão falando até de uma situação de tu recuar um pouco, de tu te isolar. Mas aqui eu também vejo uma situação onde essa própria situação fez com que tu passasse por um período de isolamento. Aqui a gente fala até de uma tristeza profunda, alguns até passando por um período de depressão. Ou de um isolamento social mesmo. Tô te falando, aqui essa energia de cura emocional, de equilíbrio emocional, de alegria, de a última prova para tu viver aquilo que tu quer, se está relacionado a essa oportunidade proposta, uma pessoa que chega a alguma coisa nesse sentido. E aí a gente fala aqui, de novo, sobre a lealdade que tu deve ter com a tua alma. Ou tu acha mesmo que essa situação merece a tua lealdade? Vamos pensar. Vai pensando. Olha o que a gente tem aqui. O Cavaleiro de Espadas. Essa situação aqui, inclusive, é a chave, tá? Para que tu reconheça, para tu reconhecer, para tu enxergar a tua força e o teu poder. Ó, os pássaros aqui. Exatamente aquilo que eu te falei, tá? Vai ter gente que vai te julgar. Mas também tem a tua própria consciência, eu vejo aqui te julgando. Ai, mas e o que a gente já viveu? Ai, mas o que vão pensar? Tá? A oportunidade. A oportunidade. Aqui o que eu vejo é alguém com a oportunidade de mudar, de fato. Renascer e reviver. Reconhecer a sua força, reconhecer o seu poder. E tu só vai conseguir fazer isso quando tu te conectar com a tua essência. Autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. Trabalhar essa força, esse poder dentro de si. Para tu reconhecer as oportunidades quando elas chegarem na tua vida. E para tu não duvidar
que aquilo que tá chegando ali é sim bom, é sim teu por merecimento. Bati aqui, tremeu tudo. Tá bom? Eu desejo um ótimo domingo. Eu te peço que tu curte esse vídeo, que tu comente, que tu compartilhe, que tu salve ele pra olhar depois, porque ele é uma leitura temporal. Que tu te inscreva no canal se tu não for inscrito. Na descrição tem o meu número se tu precisar de uma leitura particular. E era isso. Fiquem todos com Deus, se cuidem. A gente vai se vendo durante a semana nas próximas leituras. Beijo!